Nós temos um Deus que faz o novo, mesmo quando tudo parece velho demais para mudar. Nós temos um Deus que abre caminhos, mesmo quando você só enxerga portas fechadas. Nós temos um Deus que começa de novo, exatamente no lugar onde você acha que tudo terminou. E talvez é exatamente assim que você está se sentindo agora, como se a sua vida tivesse parado, como se os dias estivessem se repetindo, sem cor, sem direção, sem esperança, como se aquilo que você tanto esperava simplesmente não fosse mais acontecer. Mas ouça isso com toda a sua alma. Deus ainda está trabalhando. Mesmo agora, Deus está agindo. A palavra do Senhor declara em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Preste atenção nisso. Deus não disse que talvez faria algo novo. Ele disse: eu faço. Não é futuro distante, não é promessa vazia, é movimento, é ação, é agora. Mesmo agora, Deus está agindo. E talvez você diga: mas eu não estou vendo nada, eu não sinto nada. Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas o problema não é que Deus parou. O problema é que o processo dele nem sempre é visível. O novo de Deus muitas vezes começa no invisível, antes de aparecer no visível. E é exatamente aqui que entra a fé. Confiar quando não vê, crer quando não sente, continuar quando tudo dentro de você quer parar. Porque mesmo agora, Deus está agindo. Lembre-se de uma história poderosa. Uma mulher que carregava dentro de si anos de dor, vergonha e silêncio. A Bíblia conta sobre a mulher do fluxo de sangue. Por 12 anos, ela sofreu. 12 anos perdendo forças. 12 anos sendo rejeitada. 12 anos tentando encontrar solução. E falhando. Ela gastou tudo o que tinha. Buscou ajuda em todos os lugares, mas nada funcionava. E talvez isso se parece com você. Talvez você esteja lutando há muito tempo. Talvez você já tentou de tudo. Talvez você já orou, já chorou, já esperou. E mesmo assim, nada mudou. E o pior não é só a dor. É a sensação de estar sozinho nela. Aquela mulher não carregava só uma doença. Ela carregava isolamento. Naquela época, ela era considerada impura. Ninguém podia tocá-la, ninguém queria se aproximar. Ela vivia afastada, esquecida, invisível. E talvez você esteja assim hoje, cercado de pessoas, mas se sentindo sozinho, tentando sorrir, mas por dentro quebrado, segurando tudo, porque acha que ninguém entenderia. Mas existe algo que você precisa ouvir hoje. Deus vê você. Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu de você. Mesmo agora, Deus está agindo. Aquela mulher poderia ter desistido. Poderia ter aceitado aquela condição como definitiva. Poderia ter se conformado com aquela dor. Mas algo dentro dela decidiu acreditar mais uma vez. Mesmo cansada, ela foi. Mesmo fraca, ela avançou. Mesmo desacreditada, ela tentou. E ela disse dentro de si: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Preste atenção nisso. Ela não tinha força, mas tinha fé. Ela não tinha apoio, mas tinha uma decisão. Ela não tinha garantias, mas tinha esperança. E às vezes, é isso que Deus está esperando de você. Não perfeição, não força extrema, mas um passo de fé, mesmo tremendo. Um passo de confiança, mesmo com medo. Um passo em direção a Ele, porque mesmo agora, Deus está agindo. A multidão apertava Jesus de todos os lados. Era barulho, confusão, movimento. Mas aquela mulher tinha um foco. Ela não queria atenção, ela não queria reconhecimento, ela só queria um toque. E no meio daquela multidão, fraca, cansada, quase sem forças, ela se arrastou e tocou. E naquele exato momento, algo mudou. Não foi gradual, não foi lento, foi imediato. A fonte da sua dor secou. A doença foi embora. O que parecia impossível aconteceu.
Porque quando o natural encontra o sobrenatural, tudo pode mudar em um instante. E Jesus parou. Em meio a centenas de pessoas, ele parou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos acharam estranho. Senhor, todos estão te tocando. Mas Jesus sabia. Nem todo toque é igual. Tem gente que está perto, mas não tem fé. Tem gente que acompanha, mas não acredita. Tem gente que ouve, mas não se entrega. Mas aquela mulher, ela tocou com fé. E hoje, talvez Deus esteja procurando exatamente isso em você. Um toque diferente, uma fé verdadeira, uma confiança que não depende das circunstâncias. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja ferido, talvez você esteja desacreditado. Mas mesmo agora, Deus está agindo. E o que você ainda não consegue ver, já começou a acontecer. Aquilo que você acha que acabou, Deus está reescrevendo. Aquilo que você acha que morreu, Deus está preparando para ressuscitar. Mas existe algo que você precisa decidir. Você vai continuar parado ou vai dar um passo? Você vai continuar olhando para o problema ou vai tocar pela fé? Porque o milagre não começou quando ela foi curada. O milagre começou quando ela decidiu acreditar de novo. E talvez é exatamente esse o momento que você está vivendo agora. Um momento de decisão. Um momento em que tudo dentro de você diz, desista. Mas algo no fundo da sua alma ainda sussurra. Confie. E eu te digo com toda certeza, esse sussurro é Deus. Chamando você para confiar. Chamando você para avançar. Chamando você para viver algo novo. Mesmo agora, Deus está agindo. E no próximo momento, algo dentro de você vai começar a mudar. Não porque você viu, mas porque você decidiu crer. E é exatamente aqui, nesse ponto, que tudo começa a mudar dentro de você. Porque talvez até agora você estava apenas ouvindo, mas agora você começa a sentir algo diferente, algo mais profundo, algo que não dá mais para ignorar. Como se Deus estivesse te chamando pelo nome, como se Ele estivesse dizendo, é com você, eu estou falando com você. Mesmo agora, Deus está agindo. Talvez você ainda não veja mudança ao seu redor, mas algo já começou a se alinhar dentro de você. E é assim que o céu começa a trabalhar, de dentro para fora. Porque antes de Deus mudar a sua situação, Ele fortalece o seu coração. Antes de Deus abrir portas, Ele renova a sua fé. Antes de Deus fazer o milagre visível, Ele planta a certeza invisível. E talvez você esteja exatamente nesse momento. Um momento silencioso, mas extremamente poderoso, porque algo está sendo gerado dentro de você, e isso não pode mais ser interrompido. Mesmo agora, Deus está agindo. Respira fundo, sente isso. Não é coincidência você estar aqui. Não é por acaso você estar ouvindo essa mensagem. Não é só mais um vídeo, é um encontro. E agora, nós vamos entrar em um momento espiritual mais profundo. Agora, você não vai apenas ouvir, você vai participar, porque chegou a hora de orar. E talvez você diga, eu nem sei como orar. Eu estou tão cansado. Eu não tenho forças. Então apenas fique e deixe essas palavras te carregarem. Se possível, feche seus olhos. Se não puder, apenas concentre seu coração e comece a concordar, mesmo que seja em silêncio. Porque mesmo agora Deus está agindo. Senhor Deus, eu me coloco diante da Tua presença agora e coloco junto comigo essa vida que está me ouvindo, essa pessoa que chegou até aqui. Não chegou por acaso. O Senhor conhece cada detalhe, cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada pensamento silencioso que ninguém mais ouviu. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toca essa vida. Toca agora, não amanhã, não depois, mas agora. Porque mesmo agora, Deus está agindo. Pai, essa pessoa pode estar cansada, pode estar sobrecarregada, pode estar lutando uma batalha que ninguém vê. Mas o Senhor vê. O Senhor vê o coração apertado,
O Senhor vê a mente ansiosa. O Senhor vê o peso que ela tem carregado sozinha. E agora, em nome de Jesus, começa a tirar esse peso. Vai tirando agora. Vai quebrando agora. Vai arrancando agora. Toda carga emocional, toda angústia, toda opressão, sai agora, em nome de Jesus. Porque mesmo agora, Deus está agindo. Pai, onde existe ansiedade, coloca paz. Onde existe medo, libera segurança. Onde existe confusão, traz clareza. E onde essa pessoa achava que não tinha mais saída, mostra que o Senhor ainda faz caminhos no deserto, porque a tua palavra não falha. E o Senhor disse que faria algo novo. Então faz. Começa agora. Mesmo que ela ainda não veja, mesmo que ainda não sinta completamente, mas começa agora. Porque mesmo agora, Deus está agindo. Pai, visita essa mente agora. Silencia os pensamentos negativos, cala toda voz contrária, todo pensamento de desistência, toda ideia de fracasso, seja quebrado agora, em nome de Jesus. E no lugar disso, libera fé, libera força, libera esperança renovada. Faz essa pessoa acreditar de novo, faz essa pessoa levantar de novo, faz essa pessoa confiar de novo, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Porque mesmo agora, Deus está agindo. Pai, entra nas áreas que ninguém vê, na dor escondida, na ferida antiga, na lembrança que ainda machuca. Toca ali, toca onde ninguém conseguiu tocar. Cura o que ninguém conseguiu curar, restaura o que parecia perdido, porque para o Senhor nada está perdido, nada. E mesmo agora, Deus está agindo. Pai, começa a alinhar caminhos. Aquilo que estava travado, destrava. Aquilo que estava bloqueado, libera. Aquilo que parecia impossível, começa a se mover. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Tudo. E eu declaro agora, essa fase difícil não vai definir essa vida. Essa dor não vai ser o final da história. Esse momento não é o fim. É só o começo de algo novo. Mesmo agora, Deus está agindo. E se você puder, mesmo que em pensamento, diga isso agora. Deus, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo com medo, eu confio em Ti. Repete mais uma vez. Eu confio em Ti. Porque essa declaração está abrindo algo no mundo espiritual, está ativando algo dentro de você, e o que vem a seguir vai ser ainda mais forte. E agora, não é mais apenas uma oração, é um alinhamento espiritual, é um momento de decisão no céu e na sua vida, porque algo já começou, e o que Deus começa, Ele termina. Mesmo agora, Deus está agindo. Preste atenção nisso. Não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus declarou. E a palavra dele tem mais poder do que qualquer emoção, qualquer diagnóstico, qualquer circunstância. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até essa dor, até esse atraso, até esse momento difícil, tudo está sendo usado. Mesmo agora, Deus está agindo. Talvez você olhou para trás e só viu perdas, mas Deus olha e vê construção. Talvez você viu portas fechadas, mas Deus viu proteção. Talvez você viu silêncio, mas Deus estava trabalhando no invisível. E agora, chegou o tempo de manifestação. Eu declaro sobre a sua vida, aquilo que estava parado, volta a se mover. Aquilo que estava morto, volta a viver. Aquilo que estava distante, começa a se aproximar. Porque quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. A palavra diz, em Apocalipse 3:8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ninguém, nem pessoas, nem situações, nem o passado, nem o medo. Ninguém pode impedir o que Deus decidiu fazer na sua vida. Mesmo agora, Deus está agindo. Recebe isso. Deus está restaurando a sua força. Deus está renovando a sua mente. Deus está curando o seu coração.
E aquilo que te fez chorar vai ser testemunho. Aquilo que te feriu vai ser parte da sua cura. Aquilo que tentou te parar vai se tornar o motivo da sua vitória, porque Deus transforma dor em propósito. E eu declaro, você não vai terminar essa história quebrado. Você não vai terminar essa história no chão. Você não vai terminar essa história derrotado. Você vai terminar essa história de pé, restaurado, fortalecido, transformado. Mesmo agora, Deus está agindo. A palavra diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Existe um futuro, existe esperança, e não é pequena, é maior do que você imagina. Mas começa com uma decisão: continuar confiando. Mesmo quando não vê, mesmo quando não entende, mesmo quando dói. Porque fé não é ausência de dor, é confiança em meio à dor. E hoje você decidiu confiar, e isso mudou tudo. Agora eu quero que você declare comigo: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou retroceder. Porque mesmo agora, Deus está agindo. Declare: Deus está fazendo algo novo na minha vida. Eu creio, mesmo sem ver. Eu recebo pela fé. Mais uma vez, eu creio. Eu confio. Eu recebo. E enquanto você declara, o céu responde. O invisível começa a se mover. O que estava travado começa a destravar. O que parecia impossível começa a se alinhar, porque a fé ativa o sobrenatural. E você acabou de ativar algo poderoso. Agora guarda isso no seu coração. Isso não termina aqui. O que Deus começou hoje vai continuar amanhã. E depois, e depois. Porque quando Deus começa algo novo, Ele não abandona no meio do caminho. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Ele vai completar. Ele vai terminar. Ele vai cumprir. Mesmo agora, Deus está agindo. E nos próximos dias você vai perceber pequenas mudanças, depois grandes mudanças, depois testemunhos, e você vai olhar para trás e vai dizer: foi Deus. Porque foi mesmo, sempre foi e sempre será. Agora, levante a sua cabeça, respira fundo e segue, porque algo novo já começou. E nada, absolutamente nada, vai impedir aquilo que Deus decidiu fazer na sua vida. Mesmo agora, Deus está agindo.